2 semanas para achatar o mundo. Este artigo foi escrito por Michael Bryant, traduzido por Instituto Rothbard e narrado por Rafael Oliveira. Aspas. Tudo isto não passa de digressão, acrescentou em tom mudado. O verdadeiro poder, o poder pelo qual temos de lutar dia e noite, não é o poder sobre as coisas, mas sobre as pessoas. Como é que um homem afirma o seu poder sobre o outro? Fazendo-o sofrer. A obediência não basta. A menos que sofra, como pode ter certeza de que ele obedece tua vontade e não a dele? O poder reside em infligir dor e humilhação. O poder está em se despedaçar os cérebros humanos e tornar a juntá-los da forma que bem entender. Começa a perceber que tipo de mundo estamos criando? Fecha aspas. George Orwell, 1984. Aspas. Nós nos tornamos escravos no momento em que entregamos as chaves para a definição da realidade inteiramente para outra pessoa, seja uma empresa, uma teoria econômica, um partido político, a Casa Branca, o News World ou a CNN. Fecha aspas. B.W. Paul. Depois de mais de 2 anos de bombardeio ininterrupto com as notícias do Covid, não houve nenhuma nas manchetes por mais de uma semana. A mídia dá e a mídia tira. Através do apagamento imaculado da crise Covid, os responsáveis por esses danos estão tentando nos fazer esquecer o que fizeram conosco, com nossas famílias e os danos permanentes que causaram à sociedade. Pense como era a vida há 2 anos e imagine se alguém lhe dissesse que uma emergência de saúde exigiria uma repressão de toda a vida social e econômica. Surpreendentemente, as ordens de saúde pública passaram rapidamente de achatar a curva e retardar a propagação para contenção, supressão, rastreamento de contatos, isolamento social, quarentena, máscaras, prisão domiciliar de fato, também conhecida como lockdowns, um termo vindo de prisão ou campo de escravos, e injeções experimentais obrigatórias. A fim de nos manter seguros, as políticas governamentais se transformaram de instruções inócuas em decretos draconianos. A limitação do direito de se envolver em transações econômicas básicas, a limitação do direito à livre circulação, limitações ao livre direito de praticar a religião, a suspensão do direito à educação, a negociação do direito à subsistência, a retirada do direito de receber ou recusar atendimento médico, suspensão de reuniões públicas, suspensão de júris, suspensão do direito à liberdade de expressão, negação do direito de reunião e muito mais se tornaram os novos princípios operacionais no mundo Covid. A instituição de um Estado policial de biossegurança nasceu de acordo com as autoridades de saúde e deu a outros o poder de colocar em quarentena alguém considerado infectado ou simplesmente ter estado em contato com um suposto caso. Para fazer isso parecer necessário e aceitável, foi implementado um ataque psicológico intensivo de espectro total em nossas sensibilidades. O Covid-19 foi anunciado como a nova peste negra. Fomos informados por pessoas de aparência importante que milhões vão morrer. Todo o planeta está em perigo. Uma resposta global é necessária e todos devem se alinhar com o programa enquanto os heróis e especialistas assumem o comando dessa nova guerra para nos manter seguros. Frases ilógicas projetadas para hipnotizar o público em um estado mental maleável foram repetidas várias vezes em todos os meios de comunicação, em praticamente todas as instituições sociais espalhadas por todas as esferas públicas. Achatar a curva, o novo normal, distanciamento social e siga a ciência tornaram-se os mantras Covid do país. Os megafones da mídia implacavelmente explodiram o discurso duplo na psique do público. Oxímoros e eufemismos dominaram os contornos de todo e qualquer discurso relacionado ao Covid. Tais manipulações linguísticas foram prontamente absorvidas e adotadas por grande parte do público e se tornaram a fraseologia do duplo pensamento da era Covid.
Os mantras da era Covid foram seguidos por uma frota de regulamentos, conselhos e diretrizes psicologicamente desorientadores e arbitrários que foram rapidamente implementados, aplicados seletivamente e posteriormente alterados. Ninguém foi culpado. As crianças sofreram ataques psicológicos prolongados, rotuladas como super espalhadoras, e foram instruídas a se manterem longe dos avós para que não matassem a vovó. Operando em uma névoa de trauma psicológico, todos se moviam por um mundo desprovido de sorrisos e risadas, onde os rostos estavam escondidos por máscaras e sufocados por panos. Essa enxurrada de manipulações brutalizantes foi projetada para nos condicionar a aceitar as imposições tirânicas do novo normal. O custo emocional, por causa do medo do Covid e da histeria da mídia, fez com que os cidadãos se tornassem mentalmente domados como prisioneiros institucionalizados que implorariam por uma saída. A saída predestinada e única, permitida, desse pesadelo viral exigiu que a sociedade abraçasse a cura mágica da inoculação milagrosa. Um milagre médico prometia ser tão eficaz que seria necessário repeti-lo ano após ano. Se não fosse aceito voluntariamente, seria compulsório. Uma das características marcantes da blitzkrieg mediática em torno da pandemia de Covid, ou, para ser mais preciso, da cobertura da pandemia, é como se ela se assemelhasse tanto à guerra ao terror, ou mesmo a qualquer guerra, quanto considerada puramente em termos do seu efeito. Usar máscara tornou-se um dever patriótico. O teatro de segurança tornou-se uma característica da vida cotidiana. A vasta carnificina das políticas Covid foi descartada como dano colateral. Perdidos no barulho desse bombardeio da mídia estavam evidências, observações e medições. 3 dos principais pilares da ciência. Esses foram substituídos por previsões fictícias, estimativas geradas por computador ou métricas científicas inquestionáveis que hospitais seriam superlotados, necrotérios se espalhariam pelas ruas e crematórios ficariam sem combustível com tantos corpos. Mesmo que a observação direta e os dados científicos reais não mostrassem que nada disso fosse verdade, o aparato de saúde pública e a força da mídia garantiram que o público não fosse exposto a tal heresia. Uma cortina digital de censura macartista em massa desceu sobre esse admirável mundo novo de histeria sem fatos. Nenhuma quantidade de evidência poderia retardar uma máquina de propaganda que permaneceu em alta velocidade, cuspindo um fluxo ininterrupto de slogans hipócritas e números exagerados de morte. O efeito pretendido foi o pânico generalizado, resultando em uma psicose coletiva que negava todo o pensamento. Não temos tempo. Devemos agir agora. Ouça os especialistas. Siga a ciência. Não temos o luxo do pensamento crítico. E o mais importante, todos os que questionam a narrativa oficial devem ser condenados. Simplificando, o Covid-19 não foi um evento epidemiológico, foi uma operação psicológica. 2 anos depois, à medida que burocratas e políticos diminuem as restrições do Covid para conter a crescente agitação, podemos ter certeza de que eles insistirão em manter o direito de reimpor as restrições à vontade. Enquanto novas variantes espreitam ao virar a esquina, os burocratas da segurança pública e os aproveitadores da pandemia podem inventar a próxima emergência sanitária para impor mais paralisações para qualquer evento viral que convenientemente se adapte aos seus objetivos políticos e financeiros. Embora a propaganda do Covid tenha desaparecido, é imperativo que mantenhamos a montanha de mentiras sob escrutínio e continuemos desvendando a corrupção maciça que define a era Covid. Este é o único caminho para a justiça e é necessário para se defender contra futuros episódios de histeria pandêmica. Em última análise, não pode haver um debate abrangente e uma compreensão completa das consequências devastadoras das políticas da crise Covid sem uma análise histórica e atualizada do papel da indústria médica na promoção de agendas socioeconômicas e políticas que beneficiem as elites dominantes. É vital entender que o setor de saúde pública agora está diretamente ligado aos mercados globais e opera com base nas demandas desses conglomerados financeiros. As pandemias fabricadas agora são oportunidades de investimentos gigantescas que aumentam a riqueza dos bilionários e consolidam ainda mais seu poder.
Também é necessário reconhecer que o objetivo primordial da indústria médica não é mais a arte de curar, mas sim um instrumento financeiro que beneficia os investidores. Nós, o povo, também devemos reconhecer que a indústria médica agora foi totalmente transformada em um sistema punitivo projetado para processar, desumanizar e controlar cada pessoa no sistema. Diante de nossos olhos, vimos de perto como a mera existência biológica é criminalizada por esse sistema. O ato mágico do Covid desaparecer da visão da mídia e da percepção do público não se deve a nenhum milagre médico ou à trajetória natural de um vírus perdendo sua potência. Foi realizado por aqueles que fabricaram essa realidade e cometeram inúmeros crimes, coordenados na tentativa de escapar pela porta dos fundos, evitar maiores investigações públicas e escapar de quaisquer consequências legais. Embora a história do vírus esteja quase no fim, a feitiçaria que o criou não foi exorcizada. A mensagem urgente que devemos levar desses 2 últimos anos é que estamos sob uma guerra psicológica constante, e isso já faz algum tempo. Não teremos realmente vencido até que seja universalmente estabelecido que a liberdade médica não é uma mercadoria negociável controlada por burocratas estatais, oportunistas políticos ou cartel médico. Nada terá sido ganho até que a ideologia de que o Estado controla nossa autonomia corporal tenha sido completamente repudiada. Esta história não está terminada até que os indivíduos e instituições que enganaram o público e censuraram e perseguiram vozes dissidentes nos últimos 2 anos sejam publicamente responsabilizados. Essa luta não acabou. O link para este artigo está na descrição do vídeo. Obrigado.